Bora comigo aprender esse delicioso pão de cebola e corre e pega o seu caderninho e a caneta para anotar todas as dicas e todos os ingredientes desse pão maravilhoso. Quem come esse pão, gente, se apaixona. Então vamos lá começar o nosso passo a passo. Primeiro nós vamos colocar todos os ingredientes líquidos no liquidificador. Então comecei aí com óleo, né, o leite e também vou colocar água, gente. Então você vai ter a mesma proporção de água e leite, tá? Logo em seguida nós vamos colocar o açúcar. Ah, mas você não falou que ia ser só líquido? Não, vamos colocar o açúcar também e vamos colocar a cebola e os ovos. E em primeiro momento, gente, nós vamos bater tudo isso. Primeiro nós vamos bater esses ingredientes no liquidificador. E, gente, precisa bater bem mesmo, tá? Para não ficar nem um pedacinho de cebola, a não ser que você esteja fazendo para sua casa. Aí, se ficar um pedacinho, não tem problema. Mas evite ficar aqueles pequenos pedaços para que o cliente não reclame. Então, agora nós vamos colocar esse líquido no nosso bowl, na nossa bacia, o seu recipiente que você está acostumado a fazer todos os dias. E agora que vamos colocar o fermento. Eu particularmente não gosto de colocar o fermento, gente, no liquidificador, tá? Mas aí você faz do seu jeitinho. E agora nós vamos colocar aos poucos a farinha de trigo. Eu gastei em média 930 gramas, mas isso pode variar de acordo com a farinha que você comprar aí na sua região. Observe atrás da sua farinha se ela tem 13% de proteína, tá? Aí que nós vamos colocar o sal. Primeiro eu acrescentei, né, ao fermento e depois que eu misturei a farinha, eu coloquei o sal. Por quê, gente? Para não matar o fermento, tá? E aí eu coloquei o melhorador e vamos continuar colocando a farinha de trigo. Observe que o melhorador ele dá umas bolinhas, então você vai ter que mexer um pouquinho na peneira para tirar um pouco dos gruminhos, tá? E o que sobrar de pedacinho você descarta. E aí você vai misturar bem. Primeiro eu misturo com fouet, gente. Só nos 2 primeiros momentos eu misturo com fouet. Mas depois vocês vão ver o que eu vou fazer aí. Eu vou acrescentando, vocês estão vendo aí, ó, a farinha de trigo aos poucos. Sempre acrescentando a farinha de trigo. E peneirada, tá, pessoal? Porque essas farinhas de trigo têm vindo com uns pedaços que não tem, né, sentido estar na farinha. Então a gente precisa peneirar para que esses pedaços, né, não apareça no nosso pão, no nosso resultado final. E ó, lavei bem as mãos, tá? Mostrei para vocês aí com as unhas cortadinhas e vou colocar a mão na massa. Gente, preferi colocar a mão porque a luva que eu comprei, ela não estava muito legal, não estava dando certo. E aí eu resolvi lavar bem as mãos e utilizar sem as luvas. Não se preocupem com isso. Se a mão estiver bem higienizada, você pode sim fazer o seu pãozinho com as suas mãos limpas, né? Unhas cortadas, e aí não tem problema nenhum. Então, gente, eu fui continuando a acrescentar aí a farinha de trigo. Observem bem, porque o ponto ainda não estava de acordo. E qual é o ponto, Viviane? A massa tem que ficar um pouquinho grudenta, tá, pessoal? Ela não tem que ficar totalmente desgrudando das mãos, não. Porque senão seu pão vai ficar pesado. Isso mesmo, gente. O bom pão é aquele que tem muita hidratação, que tem bastante líquido na massa. E ele vai ficar levemente grudando nas mãos e isso é normal, tá? Agora, se você tem dificuldade, tenta fazer com um pouquinho mais de farinha, mas não coloca muito não, porque senão seu pão vai ficar pesado, ele não vai crescer, não vai dar maciez, e aí você não vai entender o que aconteceu com o seu pão. Eu fui acrescentando, gente, a farinha até que eu senti
que estava levemente grudando, levemente. Por quê? Porque eu vou fazer o processo de dobra, eu não vou fazer o processo de sova. Ah, mas eu posso fazer o processo de sova? Eu consigo sovar tranquilamente nas mãos. Tranquilo, então você faça o processo de sova mais ou menos 10 minutos, tá? Agora, se você, assim como eu fiz a cirurgia no meu braço, eu tenho um pouco de dificuldade da sova, porque o meu braço dói. Então, eu faço processo de dobra. Como é o processo de dobra? Eu dobro a massa, deixo descansar 5 minutos, faço mais uma dobra, e deixo descansar 5 minutos, até que eu veja que ela está num ponto de véu, né? Que você estique a massa e a massa tá esticando sem rasgar. Aí, gente, você vai deixar essa massa descansar por 1 hora. Passa um óleo por cima, né, para ela não ressecar, tampa e deixa descansar por 1 hora. E depois de 1 hora, você vai fazer a pesagem. Ah, Viviane, mas aqui na minha região é muito quente, não precisa ser 1 hora, então você vai até ela dobrar de volume. Eu porcionei a massa por 60 gramas, né? Eu quis fazer pãezinhos de 60 gramas. Fiz os meus pãezinhos redondos, mas se você quiser, pode fazer ele também comprido, tá, gente? E aí é um outro processo de fazer, mas 1 hora eu mostro para vocês aqui. Então, eu resolvi fazer agora o meu processo de bolear. Eu dobro as massas e depois, ó, faço uma leve conchinha nas mãos e enrolo, né? E boleio. Eu faço isso sem precisar fazer essa dobra aí. Eu quis fazer para vocês, só para quem tem mais dificuldade em bolear, tá? É só você fazer uma dobrinha na massa, ó, vou fazer mais uma vez, tá vendo? Eu dobro as pontas para dentro para facilitar e vou bolear. Se você já tem, assim como eu, mais facilidade, não precisa fazer esse processo. Só bolear a massa, fazer as bolinhas e correr pro abraço. Gente, mas aí, o que eu fiz? Eu untei a minha forma, né, com o meu desmoldante caseiro. Mas se você não sabe fazer, então você passa a margarina, polvilho com farinha de trigo, é a mesma coisa, dá o mesmo resultado e tá tudo certo. E aí, depois que eu boleei todas as minhas, né, as minhas massas, eu coloquei na forma, como eu disse para vocês, untada. Ah, Viviane, eu posso usar spray desmoldante? Pode usar spray desmoldante. Eu não tinha aqui, então eu fiz com o meu desmoldante caseiro, que eu amo de paixão. E quando eu não tenho spray desmoldante, vai com esse desmoldante caseiro que tem aí, né, na nossa plataforma. Tem um monte de gente ensinando esse desmoldante caseiro, mas se vocês quiserem também, eu venho aqui mostrar nos shorts rapidinhos para vocês como é que é esse desmoldante caseiro. E, gente, agora que vem a parte também que é muito importante. O que seria essa parte importante? Vamos pincelar os nossos pãezinhos, tá, gente? Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, tem que deixar um espaço mais ou menos, tá vendo? Se for as bolinhas, de 2 dedos. Poderia ser até de 1 dedo, mas como eu não queria que grudasse um no outro, eu dei um espaço maior, tá vendo? Eu dei um espaço assim de um do outro, porque a gente vai deixar fermentar por 1 hora, tá? Vamos deixar fermentar. Se a sua região for muito quente, pode ser que seja menos tempo. Então, você fica aí ligadinho, que pode ser que seja menos tempo, tá? E aí, gente, como eu disse, vamos pincelar com gema de ovo. Só gema de ovo. Ah, Viviane, por que que o seu ficou mais amarelinho? A minha gema de ovo não é amarelinha. Então, vem o pulo do gato. Dê 2 gotinhas de corante amarelo gema da sua gema, e ela vai ficar amarelinha. Isso ninguém conta, hein, gente? Eu vim contar um segredinho aqui para vocês. Então, compra lá o seu corante amarelo gema, pinga 2 gotinhas na sua gema e a sua gema vai ficar assim como a minha, amarelinha, tá? Se você não tiver um ovo aí, né, de granja, é isso aí que você vai fazer.
porque aí vai ficar também amarelinho e vocês vão ver que o resultado é perfeito. Gente, essa pincelagem você vai fazer depois, né, que já fermentou. Depois que você fermentou, eu coloquei orégano, mas as minhas clientes depois pediram que eu fizesse novamente sem orégano e nas outras receitas eu tirei o orégano da massa. Então, gente, se você for fazer para vender, vai uma dica aí, não coloquem orégano. Nem todo mundo gosta, tá? E aí, gente, vamos assar em 180 graus por mais ou menos 25 minutos. E esse é o resultado dos nossos pãezinhos. Gente, e ficaram incríveis. Ficaram uma delícia, vocês não têm noção do sabor. E ficou muito macio também, tá? Ficou muito macio. Fez maior sucesso e as clientes aprovaram. E não esquece, gente, se você gostou da receita, curta, comenta e compartilha para que mais pessoas venham fazer parte da família. Beijo!